Olá, no estudo de hoje faremos uma reflexão a respeito do texto das autoras Isaneide Domingues e Valéria Cordeiro Fernandes Belletati, aonde no início do texto as autoras enfatizam a escola é um espaço de descontinuidades, de confrontos, de dúvidas, de tensões e contradições. Ou seja, o espaço escolar passa por um conjunto de alterações e modificações frequentes. Por quê? Porque a escola sempre foi colocada em um terreno de disputa. A descontinuidade das políticas públicas e educacionais é constante. E desconstruir essa cultura torna-se um enorme desafio para o coordenador pedagógico. Porque, ao assumir uma função social, a escola se sobrepõe às determinações legais e às questões políticas voltadas a ideias do neoliberalismo. Ou seja, são inúmeras questões de descontinuidades e de programas de ações que afetam diretamente o espaço escolar, que é esse terreno colonizado. O segundo ponto é as formas da formação de professores se revelam no controle direto e indireto. Desde o início da colonização, já se mostrava necessário a formação de professores. Ou seja, nesse período, para ser professor, bastava somente dominar o conteúdo que iria ensinar. A maioria dos professores não possuíam uma formação adequada. A partir do que a escola assume uma função social e determinações legais, com o discurso de atender às demandas sociais e os anseios passa a assumir, a partir daí ela passa a assumir, por meio das políticas educacionais, uma concepção de um tipo de educação e, por vezes, essas políticas se sobrepõem à escola e ela carrega uma concepção de colonizar com um tipo de educação voltada para o mercado de trabalho, sendo impostas aos sujeitos essa forma colonizadora que se dá de forma direta e indireta. Então, se faz necessário pensar através das políticas educacionais como um caminho que se coloca como um território colonizado em função de um governo. E no espaço complexo se concretizam projetos educativos, nos quais os professores exercem seu papel predominante. O que é esse papel predominante? Esse papel predominante que domina, prevalece, que domina algo, ou seja, traz uma perspectiva de controle, numa visão de colonizar, mas ao mesmo tempo que a escola traz essa visão desse tipo de concepção, ela cria no seu interior oportunidades de resistência e ao mesmo tempo que a escola sofre esse processo de descontinuidades, ela resiste por meio de projetos que são criados no seu interior, por meio da coordenação pedagógica, que tem como função criar esses processos, esses projetos de formação continuada, projetos que passam a levar a autonomia da escola como um todo. A Ana Paula, no primeiro vídeo, ela nos proporcionou pensar a escola como um espaço de resistências, de lutas e confrontos, Um espaço a ser colonizado. Então, a gente pensa nesse espaço como um espaço que vai voltar olhares de setores, de órgãos que possam se sobrepor a ela, questões político, cultural e econômica. E quando a gente pensa nessas políticas públicas, a formação continuada também vai sofrer essas fortes interferências, porque por meio dela essa concepção de questões voltadas a essas que eu acabei de citar vão se sobrepor no contexto escolar, que vão colonizar a escola. E quando a gente pensa nessas fortes influências por meio das políticas públicas na formação continuada dos professores, a autora Fonseca, vai nos levar a pensar as fortes influências do Banco Mundial. As fortes influências desse banco, dessas concepções que ele vai implementar por meio das políticas públicas e, consequentemente, por meio das políticas de formação continuada dos professores.
né? E é necessário a gente pensar que, quando ele se propõe a implementar uma política pública voltada para a formação continuada, é uma forma de se estabelecer é, uma relação colonial, né? Uma relação colonialista. Né? E quando a gente pensa nas fortes influências desse banco acerca das políticas voltadas para a formação continuada desses professores, ele vai propagar, por meio dessas políticas, uma orientação, né, que é o barateamento, ou seja, da educação, né, em si. Ou seja, a concepção do banco que ele carrega por meio das políticas públicas não é de promover o investimento da educação, não é levar uma formação continuada do professor de forma crítica, reflexiva. Pelo contrário, eles querem formar aqueles professores que apenas coloquem em prática essas concepções por meio dessas políticas públicas. E aí a gente percebe o papel do coordenador em desvincular esse elo, né? E desvincular esse território que se pretende colonizar, né? Então a gente pensa aí a formação crítica do coordenador pedagógico nesse momento de análise dessas implementações acerca da escola é necessária, porque é por meio dessas análises que ele vai promover por meio da formação continuada, que ele vai promover uma autonomia, vai promover um espaço de resistência, vai promover um diálogo acerca de que tipo de educação a escola pretende promover e que tipo de educação essas políticas que são carregadas de questões política, econômica e cultural tendem a se formar, tendem a se estabelecer. Né? Então, a participação ativa do coordenador pedagógico é fundamental entre esse elo. A formação contínua emancipadora na escola. A formação contínua emancipadora na escola precisa ser eficaz e deve ter autonomia. Ela exige a organização de projetos cada vez mais autônomos e que sejam avaliados por todos os envolvidos: professores, educadores, coordenadores, diretores, supervisores, pais e alunos, em um processo de autoformação individual e coletiva, ao promover a identidade de cada escola. A proposta de formação é de extrema complexidade para o coordenador pedagógico. A formação contínua deve estar inserida no PPP da escola, como um plano de formação docente, promovendo o aprimoramento do trabalho pedagógico, o desenvolvimento profissional, político e cultural do docente, e a construção de uma escola voltada para a educação que fecunde a emancipação, a ética, a solidariedade, o respeito, a justiça e a autonomia. Na organização desses projetos, define-se a administração dos tempos e dos espaços de formação no contexto escolar, os conteúdos, a pesquisa e o enfrentamento de confrontos oriundos de aspectos relacionados à cultura escolar. Cabe ao coordenador pedagógico favorecer que o professor construa uma didática própria, singular e contextualizada, que entenda o conhecimento como dinâmico, em constante reelaboração na academia e nas culturas, e a aprendizagem como acesso às diferentes formas de ver o mundo. O que responde a esta complexidade do ato pedagógico é a didática crítica. Normalmente, os projetos de formação genéricos propostos pelos órgãos governamentais têm forte comprometimento com as políticas educacionais internacionais, mais preocupados com as metas econômicas, que não consideram as especificidades de cada unidade escolar. Para Libânio, a formação contínua é função da organização escolar e tarefa de todos os trabalhadores da escola. O coordenador pedagógico
numa perspectiva democrática e coletiva, tem como tarefa, apoiando-se no PPP, coletivamente construído, envolver os educadores, não só no processo de detectar os problemas, mas, sobretudo, na sua análise e na posição de soluções locais. O projeto formativo referenciado-se nas teorias pedagógicas. É preciso que os professores decidam sobre sua formação. O coordenador pedagógico exerce papel fundamental para tanto, para criar condições na perspectiva colaborativa, para que as discussões que fomentem o projeto formativo aconteçam. Olá, bom dia. O coordenador pedagógico, ele tem a necessidade de se desvincular de políticas educativas neoliberalistas, deixando de ser um mero executor de programas que desvalorizam o seu trabalho. Essa é uma forma de se descolonizar de modelo de educação capitalista para ser o protagonista da sua própria política educativa. Assim, ele possibilita a formação contínua e se desvencilha do modelo de educação que se mantém na maioria das escolas brasileiras. E para que seja possível essa mudança, é necessário uma certa autonomia por parte do coordenador. Nesta perspectiva, é que o projeto político-pedagógico deve ser elaborado e construído por toda a comunidade escolar, e também é necessária a colaboração da comunidade externa. Para desenvolver o projeto, de acordo com a realidade da escola, a realidade da comunidade, sua cultura, é importante essa participação da comunidade para que o projeto ele funcione, ele dê certo, porque é o coordenador quem sabe as necessidades que a escola tem, e assim o coordenador deixa de ser um mero executor dessa política que não visa a emancipação do sujeito. É nesse sentido que existe a necessidade de uma desconstrução desse sistema de ensino que possibilita recriar a forma de formação. A Lei 9394/96, em seu artigo 62 da LDB, diz que a União, o Distrito Federal, estados e municípios deverão promover formação inicial e continuada e capacitação aos profissionais do magistério em regime de colaboração. Mas é preciso deixar claro que essa formação, dificilmente ela sai do papel. É uma lei, mas infelizmente ela não sai do papel. As secretarias de educação do município deveriam se articular para promover essa capacitação e a formação aos coordenadores e professores do município. Visando o desempenho dos estudantes, por mais que esta tenha autonomia, a secretaria, para fazer essa formação, esse tipo de ação por parte dela, nunca ela consegue fazer. Aí é nesse sentido que a gente pode perceber o enorme desafio que o coordenador pedagógico tem para enfrentar, a fim de desconstruir essa ação no modelo capitalista. As políticas educativas que o Estado proporciona, como a criação de programas para atender às demandas sociais, de certa forma, é apenas em busca de resultado, como, por exemplo, alto índice de aprovação nessas provas que são externas. A autora, ela cita Souza, e Souza enfatiza que o dever do Estado não é impor pacotes adequados, mas sim o de melhorar propostas que garantam a participação efetiva dos educadores nas decisões, ou seja, o coordenador, o professor,
é cobrado a mostrar resultado pelo Estado, que não dá a opção de o coordenador opinar, participar dos projetos e mostrar qual é a realidade da escola. Olá! Então, eu vou dar seguimento aqui na fala da dona Raimunda. De acordo com os textos aqui lidos, a coordenação pedagógica vem sendo reconfigurada historicamente pelas demandas de políticas econômicas, que são elas que ditam as regras do jogo. Ela diz ainda que, na atualidade, o discurso do coordenador pedagógico como principal responsável pela formação nas escolas vem se multiplicando. E que essa oferta fora da escola vem diminuindo, ou seja, vem diminuindo essa oferta em instituições externas, como, por exemplo, Secretaria de Educação. Então, ela coloca aqui algumas perguntas para refletir. O que isso significa? Será no futuro a escola o único lugar de formação contínua do docente? Terá o coordenador pedagógico condições para articular na escola um projeto de formação que promova o desenvolvimento de profissionais dos professores? Essas são questões a serem refletidas. Mas o que nós vemos, no entanto, há um impasse na sua atuação, pois este profissional se vê em uma via de mão dupla, cujo caminho é tomar decisão por uma formação emancipadora democrática, ou atuar sobre políticas públicas colonizadoras, ou seja, atuar sobre influência do setor privado e órgãos externos, cujo objetivo é pautado em seus interesses capitalistas. Como diz a autora, são políticas que em seus pacotes de formação trazem os materiais a serem seguidos. Os planejamentos trazem pronto e as avaliações são em largas escalas, conforme os seus interesses. Portanto, este profissional se encontra no difícil desafio de decidir em qual caminho seguir. A legislação possibilita pensar em autonomia progressiva, em projetos político-pedagógicos e na formação contínua do docente. Porém, as condições são precarizadas no sentido econômico, espaço e tempo. Segundo a autora, que cita Novo, é preciso quebrar com essas políticas públicas colonizadoras. Propõe ainda que o trabalho descolonizador do coordenador pedagógico nos processos de formação continuada dos professores exige conscientização que a escola é o espaço colonizado e a formação que nela se realiza são regras. Impõe-se, portanto, que a compreensão da relação pedagógica de socialização ativa entre professores e alunos, considerando suas especificidades e seu contexto. Então, ela vem nos falar aqui das possibilidades de realizar o trabalho de formação na escola de forma crítica e reflexiva. Exige da coordenação pedagógica, a despeito de todas as formas de pressão que este tem sido submetido, a consciência e o conhecimento dos fatores determinantes do trabalho de formação e assumir uma posição de liderança, de oposição a processos de colonização, comprometimento e enfrentamento com soluções de problemas pedagógicos, tendo como meta a oferta de um ensino de boa qualidade para todos, a qual há muito desafio pela frente.